Mais uma vez esses 20 minutinhos de muita diversão pra mim e pra vocês. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos falar das 3 leis de Kepler. A primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. O que é órbita? Órbita é como dois astros se movem um em relação ao outro. No caso aqui nós temos o Sol. Nós temos o Sol aqui e deste lado aqui o planeta Terra, tá? O planeta Terra. Vamos chamar de T aqui para você entender. Como, por exemplo, a Terra move-se em torno do Sol? O movimento é elíptico. Isso é uma elipse. O que é uma elipse? A elipse, esta trajetória elíptica, ela possui, na verdade, 2 focos. Eu vou chamar de foco 1 e foco 2. No caso, o Sol ocupa um dos focos, tá? E a Terra gira em torno do Sol desta forma como você está vendo. A medida da elipse, se ela é achatada ou alongada, não importa o desenho aqui para você, importa se ela for mais ou menos achatada, vamos dizer assim, achatado que eu diga fazendo isso aqui, né? Aqui ela está um pouco mais alongada. Nós vamos medir algo chamado excentricidade da trajetória, que é a medida C sobre A, que sempre será menor que 1. Então vamos organizar nossas cabeças. O que você precisa saber? Então, na lei das órbitas, movimento elíptico, primeira coisa. Uma elipse possui 2 focos. No exemplo da Terra girando em torno do Sol, o Sol ocupando um dos focos, tá? A distância entre os focos, no caso, é o D. O C, essa medida C que nós vamos utilizar na excentricidade, é a metade dessa distância, tá? O A é a medida do semi-eixo maior. Olha, veja aqui, ó. O A é a medida do semi-eixo maior. Essas medidas são importantes, ó. Este, então, é o semi-eixo maior e este daqui é o B, que é o semi-eixo menor. Veja bem, 2 coisas que você precisa saber, tá? Olha aqui os focos, aqui é um desenho aproximado da elipse, tudo bem? Então, o que você precisa saber? Quando a Terra gira em torno do Sol, daqui para cá, do ponto mais distante para o ponto mais próximo, do mais distante, que é o afastado, lembre-se, ponto afastado, afélio, ponto próximo, periélio, tá? Então, do afélio para o periélio, nesse sentido, é movimento acelerado. Do sentido do periélio para o afélio, quer dizer, ela vai se afastando do Sol, a velocidade vai diminuindo, movimento retardado. Você deve saber que neste ponto nós temos velocidade mínima e neste ponto, perto do Sol, velocidade máxima, tá? É como se eu fizesse um teatro aqui fazendo esse movimento assim, ó. Entendeu? A ideia? Lembre-se desse movimento. Percebeu que no periélio a velocidade aumenta? Vamos medir a excentricidade da elipse. É bem fácil, é uma continha de divisão. Você vai dividir esta medida por esta medida. Geralmente, como o C é menor do que o A, nós temos sempre esse valor menor do que 1. Turma, agora ficou uma dúvida. O que é o foco da elipse? O foco da elipse, veja bem, nós colocamos aqui, eu apoiei essa cordinha exatamente no foco. Você está vendo que eu prendo, ó, como se fossem dois pontos de fixação, 2 pregos, ó. Preguei aqui esse foco aqui, ó, essa corda nesse foco e essa corda nesse foco. Repare o que está acontecendo, ó. Comece a entender o que é o foco da elipse. Claro que a minha elipse não está muito bem desenhada assim, mas você repare que esta distância é sempre constante, ó. Repare. Esta distância mais essa distância é sempre a mesma porque é o comprimento do cordão, ó. Veja bem, tá vendo? Entendeu? O comprimento da cordinha aqui é sempre a mesma. A distância entre os 2 focos seria 2C.
O C é a metade da distância entre os focos. Olha a distância entre os focos. Eu chamo de D. Então, o C é a metade do D, tá? Esse 2C seria essa medida desse triângulo aqui, ó. Tudo bem? Aqui nesse caso, olha lá a altura do triângulo é o B, que é o semi-eixo menor. Aqui é a medida C, que é metade da distância entre os focos, repare. Tá certo? Ó, então, esse é o modelo. É que aqui ficou um pouquinho torto, mas dá para você perceber o que é o foco agora, não é verdade? Pode cortar. Turma, só para deixar claro, então, terminando a primeira lei, é que as órbitas são elípticas. Então você fala, professor, o que é a primeira lei de Kepler? É a lei das órbitas elípticas de um planeta Terra, por exemplo, do planeta Terra em torno do Sol. Então esses dois astros, esses dois corpos celestes, eles giram um em torno do outro no movimento elíptico, tá? Essa é a primeira lei de Kepler. Turma, a segunda lei de Kepler fala da lei das áreas. Ó, veja bem, então vamos só relembrar. Tá vendo aqui o movimento elíptico? Olha lá a cordinha, tá? Olha lá. Lembrando que isso também é importante saber que essa medida, mais essa medida, ela é constante, bem? E aí, ó, onde a cordinha está fixa é o foco. Então aqui eu vou chamar de foco 1 e aqui foco 2, por exemplo. Lembrando que o Sol ocupa um dos focos. Então eu vou desenhar aqui o Sol, nossa. O Sol, faz de conta que ele tá o Sol. Deixa eu colocar amarelo aqui. Aí aqui o Sol, né? Olha lá que bonitinho. E a Terra girando aqui, em torno do Sol, né? Então a primeira lei de Kepler, o que era mesmo? Primeira lei de Kepler, movimento elíptico dos planetas. No caso aqui a Terra em torno do Sol, o movimento é uma elipse. Vamos supor que a Terra saia, eu analisando, do ponto 1 até o ponto 2, tá certo? Do ponto 1 até o ponto 2. Nós temos aqui, turma, nós temos, e é um termo usado, que é vetor posição, tá? Então eu vou colocar aqui um vetor posição. O vetor posição e vetor posição, tá? Este vetor posição, ele vai varrer uma determinada área, que eu vou chamar de área 1. Vamos colocar área 1, 2, vai, fica mais fácil para você entender. Então esse vetor posição 1, vamos chamar de S1, e vetor posição 2, S2, tá? Com a flechinha em cima indicando o vetor. Então o vetor S1, S2. Agora a Terra, ela sai do 3 para a posição 4, tá? Do 3 para o 4. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vetor S3 e aqui o vetor S4, tá? Essa área, vamos chamar de área 3, 4. Que é a área que esse vetor, ele varreu. Tudo bem? Na segunda lei de Kepler, vamos analisar o seguinte, ó. Velocidade, chamada velocidade areolar. É meio estranho isso, ó. Areolar. Areolar vem de área, tá? Velocidade areolar. O que é velocidade? Não era ΔS sobre ΔT? Mas a velocidade areolar é área. Então, velocidade areolar, vamos chamar de AR. AR é ΔA sobre, ou vamos já direto em vez de delta, vamos colocar aqui, assim, ó, velocidade areolar é a área 1, 2
ele vai varrer esta área 1, 2 num tempo 1, 2. Num tempo 1, 2. Que será igual a área 3, 4 sobre o ΔT 3, 4. O que eu entendo por isso? Eu entendo o seguinte. As áreas são iguais, tá? Ele varre no mesmo intervalo de tempo as mesmas áreas. É essa que é a segunda lei de Kepler. Tá? Ó, ΔT 1, 2 igual a ΔT. É isso aí. Ó, tá? O que é a lei das áreas? No mesmo intervalo de tempo, eles vão varrer o vetor deslocamento, o vetor posição varre a mesma área. Turma, só reforçando a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, no mesmo tempo a varredura é a mesma, a área 1 igual à área 2. Como a área 1 é igual à área 2, e tá vendo essa distância aqui é menor e essa distância aqui é maior? Aqui reforça aquele conceito da velocidade mínima, a velocidade mínima no afélio e a velocidade máxima no periélio. Turma, entrando agora na terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, vamos pensar assim, ó. Nós temos dois satélites, dois tipos de satélite. Tem um satélite natural, que seria, por exemplo, a Lua, tá? Desenhar aqui a Lua, que é o satélite natural da Terra. Repare num detalhe. O satélite A, se ele colocar a seguinte palavra, estacionário, vou até apagar aqui para caber a palavra, se ele escreve que o satélite A ele é estacionário, significa que ele gira junto com a Terra. Então, se a Terra está girando e a Terra demora um dia para dar uma volta, o período desse satélite A será de um dia. Então, preste atenção que isso daí tem caído muito. Se ele usar o termo estacionário, o período é igual ao da Terra, tá? Vamos supor que ele coloque a situação. Então, nós temos aqui o satélite A girando em torno da Terra e o satélite B também girando em torno da Terra. Há uma distância sempre em relação ao centro, não esqueça disso. Girando também em torno da Terra. Só que este satélite B ele já não é estacionário, porque o período dele é diferente, tá? Então ele vai falar o estacionário, você lembra que o período é igual ao período da Terra, que é de um dia. Lembrando que a Lua não é estacionária, a Lua simplesmente é chamada satélite natural, tá? Satélite natural. Visto que o período da Lua em torno da Terra é de aproximadamente 27 dias. Então, o período da Lua em torno da Terra é de aproximadamente 27 dias, tá? Tudo bem? Então, repito, ele não é estacionário. O estacionário é o período de um dia. Qual é a lei de Kepler? A lei de Kepler diz que Até eu, com quase 127 anos, já sei disso. A lei de Kepler diz o seguinte, turma, que o período ao quadrado dividido pelo cubo do raio é uma constante. Então, focado nisso, vamos fazer esse exercício? A resolução desse exercício é o seguinte. Eu quero saber qual é o período do satélite B. Qual é o período do satélite B? Então, o que é período? Período é o tempo para uma volta completa. Como é que eu vou equacionar então? Veja bem, nós temos um satélite A, um satélite estacionário, então já sabemos que o período do satélite A é de um dia. Então eu vou organizar aqui, ó. Na matemática nós vamos fazer período do satélite A ao quadrado e é proporcional ao cubo do raio de A. Tá? O raio de A a gente vai ver que é R, né? A gente vai ver não, nós estamos vendo aqui que é R, tá? Agora, o período do satélite B
ao quadrado dividido por RB ao cubo. Tá bom? Então vamos fazer a continha. Vai ficar assim, ó. Eu vou organizar, vou apagar a lousa aqui, para a gente poder continuar a conta, tá bom? Preste atenção, meu filho. Preste atenção, por favor, meu filho. Presta atenção, por favor, meu filho. Turma, o objetivo então é calcularmos o período do satélite B. Então vamos lá, ó. Repito, o satélite A, ele disse que é estacionário, ó. Não esqueça que o examinador ele vai falar isso. Ele não vai falar que o período do A é de um dia, tá? É que como ele é estacionário, então, só repetindo, ele gira junto com a Terra. Como o período da Terra é de um dia, o satélite também. Então vai ficar período de A ao quadrado, olha, continuando aqui em cima, vai ficar 1 ao quadrado. A distância, sempre em relação ao centro da Terra, considerando a Terra como um ponto, é R. Então, R ao cubo igual a... Aqui nós temos o período de B ao quadrado, que é a pergunta do problema, é o que nós estamos querendo encontrar, dividido pela distância agora, que é o triplo da anterior. Então, nós temos 3R, não esqueça de colocar tudo elevado ao cubo, tá? Aí, continuando, vamos tirar então que 1 ao quadrado sobre 1 ao quadrado é 1, sobre R ao cubo, aqui nós temos 3 período de B ao quadrado, né? Dividido por 3 ao cubo, que é 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, nós temos 27 R ao cubo. Repetindo aquele procedimento, como aqui o R ao cubo divide, e o que nós queremos, veja bem, ó, presta atenção agora, turma, presta atenção. Nós estamos querendo o valor do TB, não é verdade? Então, eu preciso isolar o TB. Eu vou isolar o TB. O que é isolar o TB? Vai ficar TB ao quadrado igual. Para isso, vamos passar o 27, que está dividindo o TB, ele vai passar multiplicando. Então, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar o seguinte. Eu vou passar o 27R ao cubo multiplicando e vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 27 vezes R ao cubo dividido pelo R ao cubo. Outra coisa, não fique preocupado. Ai, meu Deus, R ao cubo, mano. Turma, de maneira geral, você tem que aprender a simplificar. Você aprendendo a simplificar, você não vai encontrar nenhuma dificuldade em fazer contas, tá? Fiquem tranquilos, mas ou melhor, fiquem tranquilos não. Treine simplificação, aí você vai ficar tranquilo, tá? E aqui, como é vezes, eu vou simplificar, eu dividindo, eu escolho quem eu quero dividir, aqui vai dar 1. Turma, calma lá. Pera aí, professor. Eu vou tirar agora a raiz quadrada do 27. Exatamente. Então, eu escrevo TB igual... Na matemática ficaria mais ou menos raiz quadrada, mas o menos não interessa para a gente, porque o intervalo de tempo, que é o período, é sempre positivo. O 27 eu tenho que fatorar. Nós sabemos muito bem que a raiz quadrada do produto é o produto das raízes. Eu vou colocar como 3 vezes 3 vezes 3. Isso não é o 27? Turma, reparem aqui, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Raiz quadrada de 9 não é 3? Então, eu escrevo 3 raiz quadrada de 3. Esta é a medida do tempo. Aí você fala, professor, e qual é a unidade? Ué, não utilizamos aqui o tempo em dia? Então, aqui nós teremos 3 raiz de 3 dias. Esse é o período do B. Essa é uma resposta que você vai encontrar na alternativa. Professor, e o valor aproximado? Então, vamos lá. O valor aproximado do período de B, aproximadamente igual, vamos adotar o raiz de 3 como sendo 1,7. Isso o examinador vai te passar. Então, faremos 3 vezes 1,7, que fica muito mais fácil para a gente entender, né? Tá? Quanto dá, então, 3 vezes 1,7? Vamos fazer essa conta? Para isso, eu vou apagar a lousa ali em cima para a gente continuar.
essa continha e terminando esse cálculo. Turma, então, repetindo, como a gente sempre fala, o examinador pediu o valor aproximado e falou para você adotar raiz de 3 igual a 1,7. 3 vezes 1,7, então, nós temos. Você pode fazer assim, ó. Então, 3 vezes 1,7, tá, ó. 3 vezes 1,7, 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 1 mais 2, 3 vezes 1, 3, mais 1, mais 2, 5, né? Uma casa decimal, 5,1 dias, tá? Então, 5,1 dias no mundo da energia Shambhala. Repita essa palavra várias vezes, que ela tem um significado bem interessante, tá? Shambhala!